Memória Viva, com Joaquim Correia. Alô você, nosso querida e querido internauta, telespectador, novamente aqui no segundo programa intitulado Memória Viva, com o senhor Joaquim Correia. Semana passada um assunto importante, né? Iniciando este programa aqui na TV Patrocínio, do nosso amigo Cláudio. E hoje um assunto interessantíssimo, falando sobre a BR-365. Hoje nós estamos mais bonitinhos, né, pai? Hã? Legal, né? Hoje nós viemos mais esportivos. Eles acham que nós estávamos meio pelados, né? Hoje nós estamos com a camisa... Tava muito sério. Né? Muito sério. Nós não tomamos nenhum golinho hoje, né? Hoje nós viemos mais esportivos. Aqui essa camisa aqui retratando Eu Amo Patrocínio, né? Lá do Tintim, camiseteria, que nome difícil, né? Aonde que é que localiza-se? Do Cláudio e da Tatiane. Onde que fica, pai? O Tintim, camiseteria. Esse aqui, ó, Eu Amo Patrocínio, quem quiser adquirir, né? Lá na Morada Nova, na Alameda das Perobas. E aí pra você ver, o cara veio com a camisa do Fluminense. Não tem base. Olha pra você ver, o cara, a história aqui, Cláudio, vou te contar. O cara é tricolor das Laranjeiras, né, do Fluminense, e eu sou flamenguista. Aí o nosso amigo ali, o Fabinho Carajás, que é dono do Carajás Esporte Clube, ele pediu um patrocínio, né? Mas não tem jeito não, o cara mudou o nome para Carajás Fluminense, como é que você patrocina um time desse? Aí eu falei, toca a bola pro Joaquim, que ele vai lá que ele patrocina isso pra você. Se vira, olha a camisa mais, pó de arroz. Uma questão de retribuição, né? Me deu de brinde. O senhor pagou até mais? Me deu de brinde, eu tenho que prestigiar. O senhor pagou mais? Não, foi brinde. Pelo menos ele tá ganhando uns campeonatinhos aí, né? O doutor Daniel para levar lá para mim ainda, né? Foi o portador. Quer fazer uma oração inicial, igual o senhor gosta? Como eu aprendi com o meu saudoso professor Frank, que todo mundo tem a crença cristã, nós vamos fazer só saudação vicentina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós temos aqui hoje um parceiro também, que é o pessoal da Rações Veredas, da Nutrisoma, da família Luiz Eli Cacheta Silva, João Batista Cacheta. Está aí na tela aí. Um dos nossos amigos, né, e parceiros deste programa Memória Viva na TV Patrocínio. O assunto hoje é a BR-365, um assunto polêmico aí, de importância. Nós retrataremos aqui sobre ela. A BR-365 é uma rodovia federal diagonal brasileira. Em março de 1974, foi pavimentada e inaugurada com a presença do presidente Médici, no trecho Montes Claros, Pirapora e Uberlândia, fazendo a ligação entre o norte de Minas e o Triângulo Mineiro. Inicia-se em Montes Claros, Minas Gerais, e termina em São Simão, no Goiás. Entre os municípios atravessados pela BR-365 destacam-se Montes Claros, Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia e Ituiutaba. A extensão dela atual em quilometragem, 878 quilômetros. Sou Joaquim, né, conhece bem aí a respeito da BR-365 e vamos perguntá-lo, o seu traçado não passaria na porta de Patrocínio? Qual a verdadeira história disso? Conte-nos e apresente para o prezado telespectador e internauta. Como o assunto é estrada, vamos mostrar a importância depois do asfalto. Vamos fazer igual uma propaganda de remédio de anêmico, o antes e o depois. Antes o cara tá magrinho, fraquinho e tal, mostrou antes de tomar o remédio. Depois, tristinho, abatido. Depois que toma o remédio, ele tá sorridente, fofinho, né? Então assim, nós vamos começar com antes da rodovia
BR-365, que estrada de chão, empoeirada. Como nós vamos falar do traçado atual, nós vamos falar do traçado anterior. Vou dar um exemplo, para a gente ir a Uberlândia, antes da BR-365, nós passávamos pela estrada de chão empoeirada, saía ali pelo Fazenda Bom Jardim, Macaúbas, passava pelo Monte Carmelo, Estrela do Sul, até Araguari, para chegar em Uberlândia. Certa vez nós fomos fazer um concurso para o Banco Brasil, nós fomos uma turma de caminhonete, nós saímos, depois do almoço, nós chegamos lá em Uberlândia, já escurecendo já à noite. Então, a diferença de horário que gastava, a dificuldade, né? Além do tempo, gasto estrada poeirada e emburacada. Então, olha o que vê a vantagem de ter abatalhado. E nós podemos observar que foram muitas autoridades que batalharam para conseguir essa rodovia asfaltada. Mas e o traçado? Não ia passar na porta de patrocínio? Esse traçado, você está insistindo nele, eu vou te dar um testemunho. Certa vez nós fomos passear lá numa visita do Dr. Alaor Ribeiro de Paiva, havia uma cavalgada, daí estava demorando, ele, de cortesia, me levou lá no quintal dele, nós sentados no banquinho, nós dois lá, ele fez uma confidência para mim. O Dr. Alaor conversava, sabe, o Joaquim, sabe, essa rodovia, o traçado dela não era para patrocínio, o traçado dela era mais ou menos passando nas proximidades, lá de Celso Bueno, passa de traçado para as proximidades de Abadia dos Dourados, Coromandel, para sair lá em Patos de Minas. E o Solaor, como não era muito amigo do governador da época, Rondon Pacheco, fez uma súplica para ele, um pedido para ele. Então, com a força e o prestígio do Rondon, ele mudou o traçado para passar as margens ao Alto de Patrocínio, como é hoje, né? Passando ali pelo pôr do sol, seguindo para Patos de Minas. Okay. Então, foi um pedido de prestígio e, como a gente faz, né? De prestígio de cidadão que ama a sua cidade. Batalhou para uma melhoria, uma vantagem muito grande. Hoje aqui também temos mais um parceiro, que é o supermercado Bernardão, empresa aí crescente, né, progressista, né, da nossa cidade. Lojas situadas além de patrocínio em Patos de Minas, Serra do Salitre, Araxá. Mandamos um abraço aqui, né, pai, para nosso amigo lá, o senhor Jacinto e a dona Iveta, que Ei, Jacintão, hein, só? Fizeram aniversário agora dia 1º e dia 2, né? Ele é igual ao seu Neném Constantino, ele vai no 102, né? Um abraço também pro Zé Eduardo, pro Marco Bernardes, né? Toda a equipe lá dos supermercados Bernardão, agora em patrocínio com 4 lojas, né? E vamos retornando também ao assunto novamente, a BR-365, a importância econômica da BR-365. A BR-365 tem sua maior importância econômica através do escoamento da produção agrícola de Minas Gerais. Também promove a integração regional e estadual, facilita o turismo para as praias do Espírito Santo e para a região Nordeste, entre outros. Pela BR-365, grãos do Centro-Oeste viajam até o porto de Santos, e a rota é usada para abastecimento da região sul de Goiás e Minas Gerais, entre outros, com produtos da indústria, materiais de construção e alimentos. Atualmente passam pela BR-365, olha para vocês verem, mais de 20 mil veículos por dia. Diante dessa situação e dessa importante realidade aqui, Sr. Joaquim, o senhor acredita na duplicação da BR-365? É só balela, só holofote, mudança de foco? Pois a mesma completará breve 50 anos da inauguração. E o meio político, como sempre, só promete. Conte-nos aí sobre isso aí. Eu acredito tanto que
eu batalhei, quando fundamos o jornal, nós batalhamos não só pela BR-365, também pela Patrocínio Perdizes, que nós batalhamos até que ela fosse asfaltada, Patrocínio Coromandel, Patrocínio Ibiá. Então eu acredito, porque depois nós vamos ver aqui a influência, a união faz a força, a união vamos mostrar aqui quem batalhou para conseguir essa rodovia no regime militar, né? Na inauguração, vocês verem, na inauguração com a presença do ministro Mário Andreasa, governador Rondon Pacheco, diretor do DNR Eliseu Rezende, governador de Minas Gerais Rondon Pacheco, prefeito de Uberlândia na época Renato de Freitas. Teve uma solenidade lá para inaugurar, depois vamos ver aqui, no trevo a 10 quilômetros de Uberlândia. Houve uma solenidade que nem na reportagem que o Jornal de Patrocínio fez, porque a reportagem que o jornal fez, não fui eu que tive presente, mas como o jornal era feito em Uberaba, foi o jornalista de Uberaba que foi fazer a cobertura lá. Então ele contou que nem a chuva não prejudicou a solenidade. E teve na solenidade os oradores, Eliseu Rezende, por ordem, Eliseu Rezende, Mário Andreasa, Rondon Pacheco. A BR-365, agora eu tive que anotar porque tem uns detalhezinhos pequenos aqui. A rodovia BR-365, inaugurada na quarta-feira, 13 de 3 de 3 de 1974. Tem uma extensão de 616 quilômetros, com 7 metros de largura e 2 de acostamento. Passa sobre o rio Araguari, Das Velhas e São Francisco. Para a sua construção, foram feitos 5 viadutos e 27 pontes. Então tá muito uma bom. obra gigantesca, né? E importantíssima. Para nós aqui, mais um parceiro aqui, a Falck Construtora. Nós estamos falando aqui de asfalto, né? Do nosso amigo aí, Falck Construtora em Patrocínio, Coromandel, e agora com vários serviços aí também prestando em Araxá. Um abraço para o nosso amigo Rodrigo Alckmin. BR-365. Cortando um pouquinho, lembrando a parte da duplicação, já houve várias tentativas. Inclusive da parte do senador Arlindo Porto, ele já tinha solicitado até uma verba grande, e essa verba não ficou só no papel, essa verba não saiu, né? Então, vamos ver se essa verba sai. Então, a BR-365 é causa de muitos acidentes fatais, ela está em péssimas condições e é um perigo essa rodovia. O Sr. Joaquim nos fala aqui que em 1973 teve um grave acidente com um caminhão com 52 pessoas, né? Morreram naquela época, que era na época da festa da Nossa Senhora da Badia, né, em Romaria. Acho que morreram 17 pessoas. A cidade ficou muito comovida com este triste acidente na BR-365. O JP reportou isso, né? Está aí no detalhe a reportagem do Jornal de Patrocínio. E queremos que o Sr. Joaquim nos conte um pouco dessa triste história que está aí registrada desde 1973. Quando fala nesse acidente, eu até tremo nas bases, porque nós fundamos o jornal em maio, foi o dramático mesmo, foi o primeiro acidente, porque 3 meses depois, fundamos o Jornal de Patrocínio em maio, depois desse acidente foi acontecido no dia 15 de agosto de 1973. Está no ano 1 do Jornal de Patrocínio, número 13. Foi numa quarta-feira, 15 de 8 de 73. Naquela época, lá em casa, nós estávamos reformando a minha casa, e eu aluguei uma casa de frente, justamente, de frente à casa do saudoso Humberto Corte, da Rádio Difusora. Como era feriado,
a rádio ficava fechada. Eu estava preparando, eu era ministro da Eucaristia e da Comunhão, e eu celebrava culto lá na Santa Casa. Eu já estava preparando para levantar para ir para o culto, quando eu escutei uma voz do Joaquim Assis, chegou na porta gritando. Foi até chocante. Humberto, coloca a rádio no ar, teve um acidente na Roma. E ele não tinha papa na língua, não. Gritando, Humberto, põe a rádio no ar porque soube um acidente grave lá na Romaria. Ele não foi na Romaria, foi na Macaúba. Um acidente na Macaúba, morreu 13 pessoas. Bom, e eu saí para celebrar o culto. Cláudio, a gente dá bobeira. Eu não sabia que os acidentados, porque morreram 13 pessoas, mas o caminhão estava transportando 52 pessoas. Eu não sabia que os outros acidentados iam descer para Santa Casa. E eu celebrando o culto, tem aquela parte de cantar, a parte de pregar, de tudo. E eu estava notando assim, eu puxava o canto, as próprias irmãs. Tinha poucas irmãs e as que estavam lá, aquele povo cantador lá, ninguém estava cantando. Eu achei esquisito, eu estava inocente. Aí quando terminou o culto, eu saí para distribuir nos quartos, nos quartos conjuntos, separados, aqueles corredores da Santa Casa, aqueles que eu andava transitando por lá, sangue para todo lado, sangue para todo lado. Chegava num quarto para dar comunhão, as irmãs, as freiras, tudo correndo, médico correndo para aqui, foi um tumulto lá da Santa Casa, que eu lembrei assim, nossa, mas eu dei bobeira, porque por isso que o povo não estava cantando. Tem um fato chocante, porque morreu pessoa da família, por exemplo, tinha uma menina num quartinho ali, falando assim, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E a enfermeira chegou e falou assim, Joaquim, a mãe dela morreu. Eu quero minha mãe. Aquilo me tocou muito, porque uma criança, me parece que de uns 3 anos, gritou, a menina, quero minha mãe, a mãe dela tinha morrido. O caminhão era um Alfa Romeo 58, morreram, ele falou 13, mas morreram 16 pessoas, não era? A lotação do caminhão, 52 pessoas. Então, 16 mais 36 que foram feridos, 52. Foram socorridos por Parçanlã pelos funcionários da Colvan, aquela firma que veio fazer asfalto em Patrocínio, os funcionários ajudou a transportar. O chofer é o saudoso Ramiro de Brito, que faleceu também. A sua esposa Conceição, aliás, uma que era muito amigo nosso lá, que era até cliente nosso lá da sapataria do Negrino Chibinha, chamava a senhora Conceição Martins dos Santos e a sua filha Márcia. Essa Conceição era casada com o saudoso Picon e é irmã do Delei despachante. Então uma pessoa assim, morreram pessoas. Fora o senhor Ramiro também, que era pessoa dessa família de Brito, né? Irmão do João Francisco de Brito, né? Desses meninos aí, tem as sobrinhas, a Cleide Brito, a Creuza Brito, dessa família tradicional de Patrocínio. Dos mais que a gente não conhecia, né? Então tá bom. Aqui, ó, um parceiro nosso aqui, gostoso, né? Aí, ó, do Cerrado. Do Cerrado. Café puro arábica da Expocacer, cooperativa dos cafeicultores do Cerrado. Chegando aqui no final do nosso programa, relatamos aqui uma entrevista, um depoimento do tenente comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária. BR-365, defeitos de nivelação do asfalto, buracos, sinalização precária, mato alto. Quem roda diariamente pelas estradas sabe que grande parte das rodovias do Brasil são conhecidas por sua má qualidade. Esses defeitos são encontrados em mais da metade das estradas pavimentadas brasileiras. No ano de 2022, na nossa região, 45 pessoas perderam as suas vidas. O tenente Anselmo, comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária, comentou sobre o aumento nos números de acidentes nas rodovias que abrangem a nossa região.
e afirmou que houve um total de 578 acidentes no ano de 2022. Desses acidentes, 245 vítimas, sendo que 45 foram mortes. Segundo o tenente Anselmo, em 2022, a faixa horária predominante nos acidentes de trânsito com vítima fatal foram entre as 17 horas até as 20 horas, em decorrência do movimento nas estradas. Dados da Polícia Rodoviária Estadual informam que os acidentes com maior número no ano de 2022 foram capotamento seguido de tombamento. As imagens aí que estamos mostrando, infelizmente, foi de um acidente nessa semana na BR-365, devido a um buraco grande perto do trevo de Santana de Patos, de Minas, onde aí, ó, triste realidade aí, 4 pessoas morreram nesse carro aí, inclusive uma de Patrocínio, e segue aí essa luta aí dessa BR-365 com quase 1.000 quilômetros de extensão, né, 878 quilômetros de extensão. Outro abraço aqui, vamos finalizando aqui para encerrar, né, senhor? Você vai tocar a moda de viola hoje ou não? Desistiu? Vou... Cadê a viola? Pode trazer a viola lá, porque... Mandar um abraço aqui pro Expresso União, para o Nilcimar, Ronaldo Samuel. Aí deixa eu te falar, esses patrocinadores aqui são parceiros nossos. Nós fizemos aqui nada para ganhar dinheiro, nós queremos fazer o programa Memória Viva, deixar cada programa semanalmente. No primeiro programa nós tivemos quase 600 visualizações no YouTube. Deixar registrado sempre a história de patrocínio e assuntos importantes. E esse dinheiro desses parceiros aí, nós vamos fazer doações para instituições filantrópicas, né? E aqui também deixar um valor para essa TV Patrocínio aqui, que foi criada pelo nosso amigo Cláudio José, ou autodidata? Ou não, como é que é? Didata alto. Ou se não, Louro José? O Louro José, né? Aí ó, o violão chegou, né? Eu acho que o seu Joaquim ele deve tocar aqui o... Nós vamos pedir aqui, porque o cara é artista, né, Cláudio? Ele nem bebeu um golinho, o cara é artista. Aí a música ele pode escolher a Serenata ou Sebastião, ambas são do Paulinho Machado. A Serenata, duas músicas, vou cantar só uma, né? Porque a música você canta uma se pedir bis, mas não tem ninguém. Mas nós pede aqui. Então vamos mandar, que nós tivemos essa semana lá no Wilson, né, José de Oliveira, isso, do Posto Econômico, ali na Avenida Faria Pereira com a MG 230, no bairro Nações. O Wilson é interessante que ele contou-nos que durante 5 anos ele foi cobrador do ônibus do Expresso União. E ele viu a BR-365 ser inaugurada em 1974. Nessa semana estivemos lá tomando um delicioso cafezinho com o Wilson, lá na Conveniência Sonego. O Cláudio estava lá, não estava, pai? O Cláudio ele não tem uma solitária, ele tem uma companheira na barriga, né? Então vamos lá, meu filho. É de data alto aí, de data alto. Só não sei se falar, velho, autodidata, de data alto. Vou fazer o justificativo aqui perante o Cláudio, porque você está insistindo para ele tocar violão, e aconteceu um acidente, porque o doutor Daniel me deu um violão, e eu falei com ele, o violão, fui afinar, a corda arrebentou. Então a viola é o seguinte, é um recurso, porque eu estou tomando aula com o Wanderlei Melo, e eu comecei a aprender, parou a pandemia, então eu trouxe a viola para substituir, porque ele me ensinou, até agora eu aprendi só um acorde. E eu vou contar que eu aprendi Aí o Pix, depois para contratar nós, passe qual o número? Nossa? Aí passa o estragão, né? Passa o nosso estragão para nós aí. E o Pix, que deixa de uma vez, se quiser. Vou contar a história dessa música que eu vou tentar apresentar aqui. Eu estudei com o saudoso professor Frank, um bom médico, ele dava aula para nós de geografia, matemática e francês. Ele é exímio violinista, tocava violino para nós. Eu aprendi a fazer o prazer de aprender essa serenata, que é uma música autêntica patrocinense, assim como a Sebastiana do Paulo Machado. Aprendi com o autor da música. Ele
tinha aula de canto, né? Dava para nós, chamava canto orfeônico. Depois ainda cortaram o canto orfeônico, passou para trabalho manuais. Eu ia, por isso que eu não desenvolvi na música, porque estava aprendendo música com ele. Cortou o currículo lá de música, passou para trabalho manuais. Eu tinha uma raiva de buscar aqueles papelzinhos de picolé, de caixa de fósforo, para mexer com madeira. Mas eu aprendi um pouquinho assim, autodidata também. Então mete sanfona aí, velho. E só para não deixar de contar uma piadinha, o professor Frank era muito humorista também. Ele dava aula de francês e foi chamar a atenção dos primeiros alunos lá, e contou para nós que os primeiros alunos, para realçar a pronúncia, ele passou uma frase no quadro, o seguinte, ele não contou para os alunos, não. O leão é o rei dos animais. Aí ele escreveu lá no quadro, Le Leon se le roi desanimou. Vou fazer biquíni, o francês tem que fazer biquíni. Le Leon se le roi desanimou. Quem sabe? Professor, eu sei. Então fala. Ah, professor, o leão foi o rá, desanimou. Então vamos lá se sai, né? É que a música... Esqueceu a música. Sebastiana? Não, Serenata? Oh, que noite saudosa de luma, quanta paz, amor. Um violino soluça na rua, quanta paz, amor. Velhos tempos que o tempo devora, quanta amor e paz. Serenata de outrora, quanta amor, quanta paz, santa agora. Serenata que se vai pelas ruas da velha cidade, vai passando, soluçando, e não deixe comigo a saudade. Oh, que noites tão calmas de lua, quanta paz, amor. Um violino soluça na rua, quanta paz, amor. Velhos tempos que o tempo devora, quanto amor e paz. Serenata de outrora, quanta amor, quanta paz, sinta agora. Ô, vamos na Sebastiana, que é bonita. Que depois nós vai sair, depois nós arrumamos uma Sebastiana pra nós. Vamos lá. Só mais uma, tem essa bisa viola aí. aqui, ele falou que viola tem várias afinações. Essa aqui foi afinada no tal de cebolão. No Rio abaixo. Vamos lá, Cebolão. Então, Já tá o nome da banda, da bunda. Já que você Cebolão. pediu o bis, vai pagar o carnê, o cachê, né, carnê, No Instagram. Eu vou contar a história também. Eu tive o privilégio de aprender essa música também com o Paulinho Machado, o autor da música. Ele tocava violão por música. E nós frequentávamos o Bar Tapuã lá ao sábado e domingo, por exemplo. Juntavam uma turma lá da família o Zé Luiz, que era coletor, era da coletoria, amigo deles, iam para lá com a família, o Jordão, que tocava o cavaquinho, o Didi com o violão. Então, eu achava bonito ele tocar essa música, Sebastiana. Fala-se a história, não sabe se é verdade, que a Sebastiana era uma doméstica na casa dele. Diz que era uma moreninha muito bonitinha, ficava na janela muito sapeca. E ele resolveu fazer uma música em homenagem a Sebastiana. Era mais ou menos assim. Sebastiana namorava todo mundo,
do ricaça o vagabundo, do soldado ao coronel. Não tinha nada a não ser sua beleza, que ele deu à natureza, e só Deus sabe por quê. Não é direito eu falar da Sebastiana, mas a mim ninguém engana. Ela quer se casar de qualquer jeito. Ela quer um maridinho que lhe dê muito carinho. Muita inveja quer causar. Sebastiana namorava todo mundo, do ricaça ao vagabundo, do soldado ao coronel. Não tinha nada a não ser esta beleza, que ele deu à natureza, e só Deus sabe por quê. Não é direito eu falar da Sebastiana, mas a mim ninguém engana. Ela quer se casar de qualquer jeito. Ela quer o maridinho que lhe dê muito carinho. Muita inveja quer causar. Aê! Aê! Agora vamos despedir, agradecer, né, pai, os internautas, os telespectadores, né, o Cláudio aqui, da TV Patrocínio. Semana que vem já temos aí o programa na TV Patrocínio de Saúde, estreando aí, muita coisa boa. Então até o próximo programa, ó, camisa Eu Amo Patrocínio, lá na Tintim Camiseteria, na Alameda das Perobas, Morada Nova, do Cláudio e da Tati. Então um beijão para todo mundo e até o próximo programa, se Deus quiser, né, pai? Até a vista, né? Hasta la vista, baby. Até la vista, senhores. Memória Viva, com Joaquim Correia.